Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 1º de maio de 2023, mais um mês começa, né? Mais um mês tá aí, 10 horas, 16 minutos. Tô um pouco falha nas orações lá no grupo, mas eu tava muito cansada. Eu não sei o que eu tenho tanta canseira desse jeito, é uma canseira que extrapola. Faz dias que eu tô assim. Eu não consigo, chega a madrugada, eu não consigo nem falar. Mas vamos lá. Bom dia, Berenice, bom dia. E eu gosto de orar na madrugada. Há anos eu oro de madrugada. E eu oro lá no fundo, gosto de orar lá no fundo. Mas esses dias a coisa tá séria. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Alexandra. Bom dia a todos que estão entrando, a paz do Senhor, shalom, shalom para todos. Eu acordei agora há pouco. Ah, meu pai do céu, ô velhinha sem vergonha essa aqui, viu? Tá ficando muito dorminhoca, não pode ser assim. Mas é isso aí. Mas vamos ao que interessa, vamos aquecer o nosso coração com a graça do Senhor. Vamos aquecer o coração com as palavras do Senhor e com o testemunho dos nossos irmãos, né? Com aquilo que os nossos irmãos têm de percepção. Eu ando muito cansada. É uma canseira que não sei de onde que vem. Bom dia, Ângelo. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Mas vamos lá. Vamos ler aqui no Mananciais do Deserto. Tá muito lindo o que nós vamos trazer para hoje. É um cansaço diferente, é um cansaço pesado. É um cansaço que você não tem nem força para abrir a boca para falar. É incrível. Eu nunca senti isso na minha vida. Nunca, pra falar a verdade para vocês, eu nunca senti. É uma coisa assim que extrapola o normal. Bom dia, Val, graça e paz. Mas vamos lá, vamos ler a palavra, vamos ler aqui. Muito lindo isso que eu vou ler para vocês, tá? Prestem bastante atenção. Vamos aquecer o nosso coração, vamos aquecer as nossas vidas, porque nós estamos entrando num momento em que nós precisamos estar com o vaso cheio. Amém? Bom dia, Mari, bom dia, minha irmã. Hoje tem batalha, o povo nas ruas. Gente, não saiam para as ruas, não vão na turba. O nosso reino não é desse mundo. O nosso reino, ele já está chegando, ele está aí, está chegando, mas nós não podemos nos envolver com as coisas daqui. Nós estamos ainda aqui sim, mas cuidado, porque Satanás tem laços no meio disso tudo, tá? Fiquem dentro das suas casas em oração. Fiquem dentro das suas casas em oração. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades que ainda estão nas regiões celestiais. Não é aqui. Esse povo, os Senaqueribes, que estão lá naquela cidade, né? Lá em cima, no meio de Goiás, lá. Não quero falar o nome dela, né? Aqueles Senaqueribes são usados por Satanás. São homens... Bom dia, Meire. São homens e mulheres energizados pelo diabo. Mas, irmã Ruth, tem tanto crente lá. Minha irmã, não confia no ser crente. O ser de Deus crente não está naquele lugar. Não está. Porque ali é lugar de tudo que é mal. Ali é lugar de tudo que é corrupção. Deus não habita no meio da corrupção. Pergunta se Jeremias estava no meio do templo, no meio da corrupção dos reis da época. Pergunta se Naum estava no meio. Não, eles estavam fora. Fazendo o quê? Denunciando as obras das trevas. Não aconteceu nada em Goiás. Estou falando que os Senaqueribes que vivem naquela cidadezinha que está no meio de Goiás, né? Aquela cidadezinha Brá, né? Eles são energizados por Satanás. Então, nós não temos que ir para a rua fazer a vontade deles. É isso que eles querem, porque eles são homens e mulheres totalmente energizados pelo diabo.
E a vontade deles é que o povo vá para a rua, para que eles tenham como prender o povo, para que eles tenham como maltratar o povo, para que eles tenham como tirar os direitos do povo. Presta atenção. Vocês estão entendendo? Presta bastante atenção. Fiquem nas suas casas em oração. Nós temos que estar nesse momento em espírito de oração. Não precisa você ficar ajoelhado o dia inteiro, não. O teu coração tem que estar de joelho. Como que meu coração está de joelho? Eu estou trabalhando e eu estou, Senhor Jesus, cobre o teu povo com o teu sangue. Senhor Jesus, cuida da nossa nação. Senhor Jesus, dá o escape necessário que nós precisamos. Senhor Jesus, limpa nossas almas do pecado. Senhor Jesus, nós estamos te esperando. Faz a tua obra no nosso meio. Guarda o teu povo que está na face da terra, nos 4 cantos da terra. Isso é espírito de oração. Você está trabalhando, que nem a Jaque está lá fazendo os bolos dela, decorando os bolos dela. Bom dia, Estela. Decorando tudo dela lá, né? Fazendo as entregas dela e está aqui em espírito de oração. Isso é estar diante de Deus em comunhão. Entenderam, meus irmãos? Você está indo para o trabalho e lá no ônibus ou no metrô, onde você estiver, você está com comunhão. Senhor, me cobre debaixo do teu sangue. Põe teus anjos acampados ao meu redor. Acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos que estão sobre a terra. Guarda o necessitado, o teu filho que está passando fome. Manda o teu anjo lá levar alimento para ele, Pai. Em nome de Jesus, é você clamar por pessoas que você nem conhece. Mas são teus irmãos em Cristo Jesus que estão aguardando a volta de Jesus Cristo. Isso é estar em comunhão. Isso é você estar fazendo a vontade do Pai. Você está ligada no trono da graça o tempo todo. Nós precisamos disso. Esse momento requer isso. Não adianta um joelho no chão e a cabeça pensando em outro lugar. Não. Adianta é você trabalhando e a cabeça no trono da graça. O Alex falou em uma live que muitos poderão ser presos. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. Não façam besteira, não caiam nessa trampa. Isso é uma trampa, como foi da vez passada. Como foi da vez passada. Isso é um chamarisco da gente que não tem cabeça. Exatamente, nosso lugar é em casa, orando, buscando a face do Senhor. O que eles querem é que os países virem um polo de guerra. É o cavalo vermelho, irmãos. É o cavalo vermelho atuando. O cavalo vermelho está atuando hoje no Brasil. Entenderam? O cavalo vermelho está atuando. O pior de tudo é que tem pastores envolvidos nisso. Incentivando o povo a ir para a rua. Incentivando o povo a brigar. Achando que vão conseguir alguma coisa, não vão conseguir nada. Eles vão conseguir acelerar a situação. Glória a Deus, né? Que acelera mesmo. Que Jesus venha logo. Nós precisamos. Mas acelerar, sabe o quê? O mal sobre a nação, sobre a população. Se fossem inteligentes, estavam dentro das suas casas, clamando a Deus que tudo pode. Não caiam nessa trampa. Em nome de Jesus, não caiam nessa trampa. Isso é uma trampa do Satanás. Entenderam? Cuidado. Mas vamos lá, vamos esquentar o nosso coração com a palavra do Senhor, né? Porque essa palavra é viva e eficaz e ela faz bem para nossa alma e ela vai nos ajudar a passar pelos momentos difíceis. Abre aí o seu vasinho de óleo para você encher do óleo que vem do céu, tá? Vamos ler, porque a palavra de Deus é o bálsamo para as nossas almas, tá? O azeite das 10 virgens tá aqui na palavra. O azeite das 10 virgens está na nossa conversa sobre a palavra, sobre o reino dos céus. O azeite das 10 virgens está no teu coração, enchendo o teu coração de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E com essa alegria nós vamos passar todos os perrengues que estão vindo aí, entendeu? E o Senhor vai direcionar o seu povo para lugares determinados. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Não aflijam o seu coração, não aflijam. O Senhor vai direcionar seu povo para lugares determinados. Se preciso for, Ele vai mandar o anjo dele dentro da tua casa te buscar. Presta atenção no que eu estou te falando. Não deixa teu coração aflito. Deixa teu coração leve. Somente clame ao Senhor. Senhor, estou esperando em Ti.
Lá na tua palavra diz que se eu vigiar e orar, se eu for achado digna, eu não passarei por todas essas coisas, mas eu estarei diante da presença do teu filho. Você tem que clamar. Lucas 21:36. Você tem que orar. Essa é a nossa oração neste momento. Irmãos, vou falar mais uma vez o que eu escutei há mais ou menos quase 5 anos atrás. Preparem-se para Isaías 24. Leiam Isaías 24. Confiem no Salmo 91. Orem, Lucas 21:36. Aguardem, Apocalipse 12. Eu acrescentei, vistam-se de Efésios 6. Quer dizer, eu não, né? O Espírito Santo. Entenderam? Porque foi bem depois, há pouco tempo, que me veio isso na cabeça. Vistam-se de Efésios 6. Essa é a ordem da palavra de Deus. É a ordem que está escrito nessa palavra maravilhosa aqui. Estão entendendo? Nós precisamos estar com isso na nossa mente. Anota. Escreve na tábua do teu coração. Leia esses textos e saiba o que tem lá, para que você possa ter uma passagem pela aflição com suavidade, confiando nas promessas do Senhor. Entendeu? Você precisa ler a palavra, você precisa confiar nas promessas que tem aqui dentro. Essas promessas são verdadeiras. Vou repetir, Rose. Aguarde, preparem-se para Isaías 24. Anota aí. Preparem-se para Isaías 24. Confiem no Salmo 91. Vou repetir. Confiem no Salmo 91. Orem, Lucas 21:36. Orem, Lucas 21:36. Aguardem, Apocalipse 12. Aguardem, Apocalipse 12. E o acréscimo que teve há pouco tempo, se vistam de Efésios 6. Se vistam de Efésios 6. Entenderam? Prestem bastante atenção. Vou falar mais uma vez correndo. Isaías 24, Salmo 91, Lucas 21:36, Apocalipse 12 e Efésios 6. Isso é que você precisa ter em mente. Leia isso todos os dias, se possível. Faça essa leitura todos os dias e ore todas as suas orações. Senhor, tua palavra diz que se eu vigiar e orar, e se eu for achado por digno ou digna de passar por todas essas coisas, aliás, achado digna, eu não vou passar por todas essas coisas, mas eu estarei em pé diante do teu filho. Sabe por que que as mãos de Deus se movimentam quando você ora a palavra? Porque a palavra é promessa, entendeu? A palavra é promessa. E quando há promessa, essa promessa não volta atrás. E o Senhor e o mundo espiritual está vendo que você crê na promessa do Senhor. Então você declara para o mundo espiritual que você crê no Criador, que a tua vida está diante dele e que você vai enfrentar tudo que precisar ser com as bênçãos do Senhor. Com a palavra do Senhor em punho. É o teu azeite, meu irmão. A palavra de Deus é o teu azeite. Não se engane você achando que o azeite é qualquer coisa que elas tinham. Não, elas tinham a palavra de Deus guardada no coração. É isso que você precisa ter. Guarda a palavra do teu coração. Lembra que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi fala isso. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entenderam? Olha a Márcia mesmo, está sentadinha lá na cadeirinha de roda dela, com o joelhinho dela, Jesus arrumando o joelhinho dela. E ela deve estar com a biblinha aberta, lendo a Bíblia o dia inteiro, para encher o cantil
Tem que aproveitar os momentos que você pode. Aproveita, meu irmão. Mergulha na palavra. Lembra de Ezequiel? Ele passou pelas águas nos tornozelos. Ele passou pelas águas no joelho. Ele passou pelas águas na cintura. Ele passou pelas águas nos lombos. E depois ele foi entrar na água, mas já tinha que nadar. Ele já mergulhava. São as águas do Espírito Santo. Mergulha nas águas do Espírito Santo. Presta atenção. Deus está dando oportunidade para que nós mergulhemos nas águas do Espírito Santo. Glória a Deus, Márcia. Fico muito feliz. Nossa, fico numa felicidade imensa, minha irmã. Você não tem noção. Porque o que eu mais tenho feito na minha vida é pregar a palavra de Deus para que as pessoas se arrependam, gente. O que mais eu tenho buscado, sabe? É buscar do Senhor, ter amor pelas almas e trazer a palavra de arrependimento. Não adianta, meu irmão, você trazer palavra de outras coisas se você não se arrepender. O momento é de arrependimento. Não é momento de brincar. Não é momento de você jogar a tua vida fora. É momento de você consertar a tua vida. Você pautar a tua vida pela palavra do Senhor. Não é tempo mais de você estar na prostituição. Não é tempo mais de você estar no roubo, no adultério. Não é tempo mais, meu irmão, de você estar nesse tipo de coisa. É tempo de você consertar a tua vida. Legaliza a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Legaliza a tua vida em nome de Jesus. Olha, você precisa legalizar a tua vida. Você precisa colocar a tua vida em ordem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o tempo já está terminando. É tempo de nós estarmos em prontidão, nós estarmos em alerta, porque Jesus está vindo aí, Ele está vindo nas nuvens do céu, e Ele vai mandar tocar a trombeta para te buscar. Você precisa ouvir o seu nome ser chamado pela trombeta. Você precisa estar diante do Pai com a tua vida consertada, com a tua vida de acordo com a palavra. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar no céu. Não é você fornicando com o seu namorado que você vai entrar no céu. Não, você não vai. Você está se enganando. Não, mas eu sempre te fiz assim. Não faça mais. Saia do vício do sexo. Saia do vício do sexo. Tem homens e mulheres viciadas em sexo. Presta atenção no que eu estou dizendo. O viciado não vai entrar no reino do céu. Não importa se ele é viciado em cachaça, o que ele seja viciado. Não importa. O viciado não vai entrar no reino dos céus. Você precisa limpar as tuas vestes. Você precisa limpar teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é sério. Cuidado. Cuidado. O Senhor está te chamando para a maravilhosa graça. O Senhor está te chamando para a vida eterna. E já são os últimos apitares do trem. O trem já está passando e ele está apitando, avisando. Ele está avisando. Não tem mais tempo. Corre para os braços de Jesus. Santifica a tua vida de cima a baixo. Mas irmã Ruth, o corpo não vai entrar? Não vai entrar? Claro que vai entrar. O teu corpo vai entrar no céu. Só que um corpo transformado. Mas para ver essa transformação, o teu corpo aqui tem que estar limpo. O teu corpo aqui não pode estar contaminado com o crack. O teu povo não pode estar contaminado com o cigarro. O teu povo não pode estar contaminado com o sexo espúrio. Com o sexo fora da legalidade do casamento. Não. O teu corpo tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Tem que estar limpo. O teu corpo tem que estar perfeito. Para que você possa ser achado por digno de não passar por todas essas coisas, mas estar diante do Filho. Presta atenção, meu irmão, a situação é séria. Não é tempo de brincar. Não é tempo.
Não é tempo de brincar, é tempo de avançar em graça. Como que uma pessoa vai pisar serpente e escorpião se o corpo dela está corrompido? Como que uma pessoa, Deus pode agir sobre uma pessoa, livrar ela do mal, mandar o maná do céu para ela, se o corpo dela, o templo dela está corrompido? Não, meu irmão. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, nós não somos perfeitos. Não, irmão, nós não somos perfeitos. Isso aí é que entra a graça de Jesus Cristo. Aí é que entra o sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar contra o meu pecado. Eu tenho que lutar contra aquilo que a minha carne gosta e que é pecado na presença do Senhor. Eu tenho que lutar contra a fornicação. Eu tenho que lutar contra o adultério. Eu tenho que lutar contra todas essas porcarias que estão aí. Eu tenho que lutar contra a glutonaria. Sabia disso? Eu tenho que lutar contra a glutonaria. Não pense. Exatamente, Alessandra. Ele disse, Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. Meu irmão, tem gente que pensa que comer não é nada não. É sim. Comer demais, presta atenção. Comer em excesso, glutonaria, é pecado diante de Deus. Você pode comer, eu gosto de comer também, mas tudo tem uma medida, tudo tem um parâmetro. Tem pessoas que é o tempo inteiro. Aquilo é uma compulsão, ela não pode passar num lugar, se vê, come um pastel aqui, outro ali, outro ali, outro ali, e vai comendo. A vida se torna só para comer. Presta atenção, meu irmão. Como tem compulsão para compra de roupa. O cartão de crédito já está lotado de tanta roupa que compra. Isso também é pecado. Isso também é pecado. Entenderam? Presta bastante atenção. Todas estas coisas são pecados diante do Pai. Mas eu já estou falando muito, né? Vamos lá, vamos ler aqui o que tem aqui para hoje. No Mananciais do Deserto diz assim: não te deixarei ir se não me abençoares. E o abençoou ali. Gênesis 32, 26 a 29. Jacó obteve a vitória e a bênção, não pela luta, mas porque se agarrou. Sua coxa estava deslocada e ele não podia mais lutar. Prestou atenção? Jacó lutou com o anjo, mas de repente ele cansou. A coxa dele foi deslocada e ele já não podia lutar. Mas não largou o que lutava com ele. Ele não largou, ele agarrou. Pelos seus antepassados, é por causa do pecado deles. Sim, é por causa do pecado que acompanha gerações. É o que o povo chama hoje de... Ela perguntou assim, gente, irmã Ruth, quando Daniel orou pelos seus antepassados, era por causa do pecado deles? Sim, pecado que acompanha gerações, né? Porque existem demônios que acompanham todas as gerações, entendeu? Então eles vão habitando de geração em geração e eles ficam de longe trazendo sempre os mesmos pecados na geração. É o que hoje o pessoal chama de maldição hereditária, entenderam? Então nós temos que pedir ao Senhor para que Ele cure os pecados das nossas gerações, para que Ele perdoe os pecados das nossas gerações. Eu tenho um testemunho muito lindo disso daí na minha vida, mas eu não vou contar agora. Eu conto, me pede para eu contar à noite, que eu conto à noite, tá? Mas eu tenho experiência disso na minha vida, e a minha vida mudou totalmente depois que eu fiz isso, tá? E isso, Jacó virou Israel, novo nome, isso mesmo, Alex. É, exatamente, pecado passado, iniquidade chamada também, exatamente isso. Mas vamos lá, vamos para a leitura aqui. Impossibilitado de lutar, enlaçou os braços ao misterioso antagonista, e prendendo ele a seu corpo pesado e incapacitado, até que finalmente ele venceu. Presta atenção, eu vou ler mais uma vez para vocês entenderem direitinho, porque eu piquei com outros assuntos, né? Vamos lá.
Jacó obteve a vitória e a bênção. Não pela luta, não foi pela luta, mas porque se agarrou. Sua coxa estava deslocada e ele não podia mais lutar. Mas não largou o que lutava com ele, não largou o anjo que lutava com ele. Impossibilitado de lutar, enlaçou com os braços o misterioso antagonista e, prendendo a ele a seu corpo pesado e incapacitado, até que finalmente venceu. Eu vou contar, deixa eu terminar aqui. Não obteremos vitória na oração, enquanto não cessarmos também de lutar. Rendendo a nossa própria vontade e lançando os braços, nos agarramos ao Pai, na fé que descansa. Presta atenção, que coisa mais maravilhosa. Não obteremos vitória na oração, enquanto não cessarmos também de lutar. Irmãos, o reino de Deus é diferente do reino do mundo. O reino de Deus é aquele que, quando você para, a coisa acontece. Quando você precisa de alimento, o Senhor não vai providenciar alimento para você enquanto você trabalha. Ele vai providenciar alimento para você enquanto você está dormindo. Você sabia disso? É ao contrário. Enquanto você descansa, o Senhor luta. Mas quando você luta sozinho, achando que está fazendo alguma coisa, você está perdendo. Então, olha aqui, ó. Não obteremos vitória na oração, enquanto não cessarmos também de lutar. Rendendo a nossa própria vontade e lançando os braços, nos agarramos ao Pai, na fé que descansa. O que podemos nós, com a nossa debilidade humana, tomar a força? Da mão do Onipotente? Podemos acaso arrancar bênçãos de Deus pela força? Nunca. É a violência ou a voluntariosidade que prevalece com Deus. Nunca. Mas é o poderoso descansar na fé que obtém a bênção e a vitória. Não é quando pressionamos e impulsionamos nossa própria vontade, mas quando a humildade e a confiança se unem, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Somos fortes com Deus somente quando o nosso eu está conquistado e morto. Não é lutando, mas descansando que obtemos a bênção. Quando você entrega para o Senhor, você recebe a bênção. Você confia nele. Senhor, está entregue na tua mão. A minha vida é tua, eu estou entregue a ti. Entenderam? O Senhor é aquele que dá para os seus filhos enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, Jaque, o Senhor está providenciando tudo o que você precisa. Nós não precisamos de muito, meus irmãos. Nós precisamos somente do necessário, porque o Senhor nos dá todos os dias. Ele dá os animais, ele dá aos pássaros. O pássaro planta? Não, ele não planta. O pássaro somente vai lá e pega da flor, porque Deus preparou a florzinha para ele se abastecer. Deus preparou a fruta no pé para ele se abastecer. Deus ensinou ele a fazer ninhos. Deus preparou as árvores para ele poder estar ali. E você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não vai cuidar de mim? Eis uma ilustração tirada da vida de um servo de Deus, Charles Usher. Meu filhinho estava muito doente, olha só esse testemunho. Os médicos tinham pouca esperança no seu caso. Eu havia empregado em seu favor todos os meus conhecimentos de oração, mas ele estava cada vez pior. Isso durou várias semanas. Um dia, ao contemplá-lo no berço, vi que não iria viver, a menos que tivesse uma crise para melhor, Eu disse a Deus: ó Deus, tenho orado muito pelo meu filhinho, mas ele não melhora. Agora vou deixá-lo contigo. Eu vou orar por outras pessoas. Se é teu querer tomá-lo, eu escolho a tua vontade. Entrego inteiramente a ti.
Chamei minha esposa e contei-lhe o que havia feito. Ela chorou um pouco, mas entregou a Deus. Dali a 2 dias, um servo de Deus veio à nossa casa. Tinha estado muito interessado em nosso pequeno e orado muito por ele. Disse-nos: Deus me deu fé para crer que o menino vai sarar. Vocês podem crer? Respondi: eu já o entreguei a Deus, mas ainda não posso ir falar com Deus sobre ele. E fui. E em oração descobri que havia fé no meu coração com respeito ao seu restabelecimento. A partir daquele momento ele começou a melhorar. O fato de eu manter a minha própria vontade era o que estava impedindo a de Deus. E se eu a retivesse e não me dispusesse a rendê-la a ele, penso que meu filho não estaria comigo hoje. Se queremos que Deus responda às nossas orações, precisamos estar preparados para seguir as pisadas de nosso pai Abraão, ainda que seja ao monte do sacrifício. Entenderam? Irmãos, eu tenho uma causa na minha vida, que vários irmãos aqui sabem. Eu tenho uma causa muito séria na minha vida, mas eu não me preocupo. Eu não me preocupo porque eu entreguei nas mãos do Todo-Poderoso. E Ele sabe o que vai fazer. São 15 anos que eu não tenho conhecimento de onde está meu filho. 15 anos que eu não sei o paradeiro dele. Mas sei de uma coisa, que eu entreguei ele para o Pai dele, que é o Senhor Jesus. Para o Pai dele, que é o nosso Criador. E Ele está cuidando dele, não sei de que forma, mas eu confio totalmente no meu Deus e eu vivo uma vida tranquila. Eu vivo uma vida de fé. Eu vivo, ainda que uma fé meia torta, né? Mas eu vivo uma vida que eu não me preocupo, porque eu entreguei nas potentes mãos do Senhor. Esses dias eu recebi um telefonema de um irmão meu que mora no estado de São Paulo. É porque você não sei o quê, porque você... Sabe, aqueles ataques assim, como querendo dizer, né, que eu não tinha amor pelo meu filho, que eu não orava pelo meu filho, que eu tinha jogado meu filho no inferno. Eu falei, olha, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Antes dele ser meu filho, ele é do Pai. Ele é de Deus. E ele está entregue na melhor mão, que é o Pai que trouxe ele no meu ventre. Então, eu descanso em paz, confiada no poder de Deus. Eu não sei se eu vou chegar a ver meu filho aqui, salvo, mas eu confio que o Senhor possa, na glória, me mostrar ele. E se por um acaso ele tiver feito pecados que não são para a vida eterna, também está na mão do Senhor, está entregue nas mãos dele, o Senhor sabe o que faz. Quem sou eu para dizer para o oleiro, eu quero que você me faça assim, você me faça assado? Não. Eu sou o barro, ele é o oleiro. Ele é que comanda a situação e não eu. Então eu descanso em paz na sua graça. Eu descanso em paz no seu favor. Eu descanso em paz naquilo que ele quer para minha vida. E ele me ensinou a confiar nele. A confiar. Entenderam? Então, irmãos, nós temos que adquirir fé. Como é que nós adquirimos essa fé? Entregando ao Senhor os nossos anseios, entregando ao Senhor as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Entendeu? Exatamente, Maria. Deus está cuidando dele, aonde quer que ele esteja, eu não sei onde está, mas Deus sabe. E Ele está com a mão dele. Ou tirou a mão ou pôs, mas a mão dele tá por cima. Agora, eu não vou ficar o tempo inteiro perdendo a minha alegria por pensar no que pode estar acontecendo. Não. Eu estou aqui nesse momento trazendo a palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Eu estou aqui nesse momento trazendo aquilo que Deus manda, enchendo a tua candeia e a minha.
Então, eu vou orar por aqueles que precisam de oração. Eu vou falar com aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. E ele está na mão do Senhor. Eu não preciso me incomodar. Eu já entreguei. Então, eu descanso em paz. Eu descanso tranquilamente na presença do Pai. Entenderam? Preste atenção. Não, Jaque, isso não é sabedoria, isso é aprendizado, minha irmã. Eu aprendi, entendeu? Eu aprendi que não adianta. Antigamente a minha vida era um sofrimento. Eu trabalhava 12 horas por dia, sabe? E eu não olhava para o Senhor. Eu não olhava que, eu não entendia que enquanto eu dormia, Ele preparava o que eu precisava. Não, eu achava que era a força do meu braço que fazia as coisas, não. O Senhor me levou no poço para eu entender que não é assim. E eu louvo ao Senhor por ter entrado nesse poço, porque eu saí de lá uma nova criatura. Eu saí de lá com uma nova cabeça, entendeu? Eu saí de lá vendo um Deus que eu ouvia falar, mas que meus olhos não viam, entenderam? Então, meus irmãos, você quer ter sabedoria? Entrega a tua vida a Deus, entra na palavra, aprenda do Pai, aprenda do Senhor, Ele dá de graça, não precisa você pagar nada para ninguém, entendeu? Ele dá de graça, você não precisa dar o seu aluguel numa igreja, né? Você não precisa dar seu dízimo numa igreja. Pega o seu dízimo, se você quer dar o seu dízimo, e dá para os pobres necessitados, dá para aquele que necessita. Aquele que está passando fome, que ninguém olha para ele. É lá que o teu dinheiro tem que ir. Tá entendendo? Não é para quatro paredes que nem a volta de Jesus estão pregando, nem arrependimento estão pregando. Presta atenção no que eu estou te falando, abre a tua mente, abre a tua visão. O reino dos céus, meus irmãos, não está nas quatro paredes. O reino do céu está na igreja invisível de Jesus Cristo que está se levantando. Entendeu? Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Irmãos, eu vou contar rapidamente, eu não sei que hora que tá aqui. Eu comecei 10h16, né? Acho que foi isso. Oh, meu Deus, cadê? 10h53, eu acho que dá para contar. Eu vou contar rapidamente sobre aquela parte de Daniel, né? Que Daniel pediu para ele orou pelos antepassados, pelo pecado dos antepassados. Eu estava passando uma situação muito difícil, que os irmãos aqui já sabem. E quando foi um dia, eu comecei, das pessoas que estão no tempo será grande, será muito grande. Essas pessoas que estão involucradas em quatro paredes, elas vão se sentir completamente desamparadas, porque o ouvido delas está acostumado com uma determinada situação de pregação que não condiz com o momento que nós estamos vivendo, entenderam? Esses homens, né, e mulheres também, que agora são as pastoras, né, elas não trazem o que está acontecendo. Eles estão iludindo as pessoas, entendeu? Iludindo com profecias, iludindo com uma série de coisas. E quando esse povo se deparar com a realidade, muitos não vão ter força para atravessar o que está chegando aí. Mas vamos lá, vou voltar um pouquinho. Eu passando por uma situação muito difícil. Eu e minhas filhas praticamente desamparadas. E eu clamando ao Senhor, clamando a Deus. E um dia eu me deparei com esse versículo. Esse versículo que está lá em Daniel. Que Daniel orou pedindo perdão pelos pecados dos antepassados. Quando eu me deparei com esse versículo, eu senti uma coisa muito forte, que eu tinha que orar como Daniel orou. E até aquele momento eu perguntava para Deus, Senhor, eu não consigo, a minha oração parece que não chega a Ti, parece que o Senhor não está me escutando. Alguma coisa tem na minha vida que está me atrapalhando, que eu não consigo avançar em oração. Me mostra o que é. E foi quando eu me deparei com essa parte de Daniel.
com essa parte de Daniel, e eu comecei a pedir a Deus, Senhor, se essa palavra que está aqui é para minha vida, eu vou orar ela. Eu vou orar esse capítulo de Daniel. E eu comecei a fazer aquela oração que Daniel fez. E eu comecei a orar, e eu comecei a jejuar e orar ao Senhor. E eu pedia, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados dos meus antepassados. Perdoa, Senhor, para que esses pecados não estejam na minha vida. Eu te peço em nome de Jesus, dá o teu perdão. Eu estou me humilhando na tua presença, colocando minha cara no pó, porque eu preciso de libertação e eu não quero ter esses seres malignos que acompanharam as gerações todas da minha família que estejam na minha vida. Eu preciso me libertar disso, eu preciso libertar a minha vida de todas as formas que eles viveram. Eu não quero estar nisso. E perdoa os pecados dos meus antepassados. E assim eu fiz, irmãos, durante muito tempo. Até que eu senti que as minhas orações começaram a ser ouvidas. Entenderam? Eu comecei a confessar pecados que eu nem sabia. E aí, de um determinado período para frente, eu comecei a sentir que as minhas orações eram ouvidas, que as minhas orações estavam chegando ao trono de Deus. Eu sentia que chegava. E eu sentia a resposta das orações em curtíssimo tempo. Orações que levavam 1 ano para ser ouvidas, já eram ouvidas em 40 dias. Eu contava o dia que eu começava a orar por aquele determinado assunto, e eu contava os dias. Eu tive orações, em 20 dias eu tenho a resposta da oração. A partir do momento em que eu comecei a orar ao Senhor pelo pecado, eu pedi perdão pelo pecado dos meus antepassados, como fez Daniel. Olha, se não me engano, doutora Rose, tá em 8 de Daniel, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 8 de Daniel, quando ele percebe como é que fala? Quando Daniel percebe que os 70 anos de cativeiro já estavam terminando. E ele começa a orar pedindo perdão dos pecados de toda a nação de Israel, dos antepassados dele, para que eles retornassem para Jerusalém. Entendeu? Se não me engano é 8, mas procura lá que você vai ver, tá? Procura lá que você vai ver. E esse período, irmãos, eu não conhecia nada desse negócio que eles falam aí, né, de maldição hereditária. Eu não conhecia essas coisas. Mas eu sabia o que Deus tinha falado comigo. Eu sabia. E eu comecei a interceder a Deus, porque eu era uma pessoa totalmente igual. Os defeitos que minha mãe tinha, eu tinha também. É Daniel 9, obrigada, Estela, obrigada. Aí, ó, doutora Rose Figueiredo. A Estela colocou aqui, ó, Daniel 9. Irmãos, e digo para vocês uma coisa, até os erros as maneiras como minha mãe tratava, que eu também tinha esse tipo de coisa, até isso desapareceu da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que vivo em paz, eu aprendi a calar a boca, eu aprendi a viver de uma forma diferente, eu aprendi a viver de acordo com o que Deus quer, entendeu? Eu aprendi a ter paz, coisa que eu não tinha, minha vida numa guerra, porque eu fazia guerra, entenderam? Porque são espíritos hereditários que passam de pais para filhos e vão se avolumando nas gerações dentro da família. Aí fala assim, é a genética dela. Não, não é genética, não. É demônio mesmo, entendeu? Exatamente, você pode orar exatamente, não é pelos antepassados, você vai orar pedindo perdão dos pecados dos antepassados, para que esses pecados não venham sobre a tua vida e Satanás não tenha força na tua vida com os erros do passado, entendeu? Então, glória a Deus, irmãos, eu sou sincera, eu sou uma pessoa livre hoje, quem me conhece sabe como é que eu não sou de briga, eu não sou de bate-boca. Se precisar enfrentar alguma coisa, eu enfrento, mas eu não enfrento mais como eu enfrentava antes, não. Eu vou buscar a face de Deus para saber como é que eu vou agir com a situação.
Entenderam? Então, eu louvo ao Senhor pelo Senhor ter colocado isso na minha mão, na minha vida, ter me alertado sobre isso, e eu obedeci a voz do Pai. Eu obedeci e comecei a clamar a Deus pelo perdão dos pecados dos meus antepassados. Isso exatamente, a maldição hereditária traz consequências para o físico. Minha avó materna fez um aborto e desde então todos os filhos começaram a beber. Exatamente, o aborto é um negócio assim tremendo na família. Vocês não têm noção o estrago que isso faz numa família, é terrível. Então, quem tem isso na família tem que pedir perdão, tem que estar de joelho, até que você sente o momento do perdão, você sente, porque é o seguinte, você vai pedindo, Deus vai te elucidando o que você tem que pedir de perdão, o que tem na família, ele vai trazendo à tua mente, e você vai pedindo, chega num ponto que parece que todos os pecados estão perdoados, e você sente como que Deus, a tua oração, ela tem livre acesso ao Pai, livre acesso, entenderam? Mas é isso aí, irmãos, vamos orar, buscar a face de Deus. Eu farei essa oração a partir de hoje, faça, peça perdão, para que não venha nada sobre a tua vida, tua família, entendeu? Para que esses demônios não tenham legalidade nas famílias, ele não pode ter legalidade na família, entende? Nós temos que cuidar da nossa família. E as mulheres, elas são a torre que segura, sustenta a família na oração, tá, irmãos? Não se esqueçam disso. As mulheres são a torre que sustentam a casa diante da presença de Deus. Escreva o que eu tô falando para vocês. Os homens são sacerdotes, sim, mas as mulheres estão por trás, segurando no mundo espiritual a casa, tá bom? Tá? Então, busquem ao Senhor, busquem ao Senhor. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, diante da tua presença, diante de ti, eu e mais 28 irmãos. Pois é, Bruno, pois essas coisas são detalhezinhos que fazem a diferença na nossa vida com Deus, tá? Eu te peço, Senhor, que tu guarde meus irmãos aqui, irmãos que o Senhor está abrindo os olhos, glória a Deus, para as coisas espirituais. Irmãos que o Senhor está fazendo uma obra na vida deles e na nossa vida, para que nós possamos estar diante da tua presença, diante da face do teu Filho, como cidadãos dos céus, com corpos glorificados. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está fazendo um ajuste no teu povo. O Senhor está tirando aquilo que não é teu. O Senhor está forjando o teu povo no fogo. E esse povo está se preparando para herdar a vida eterna. Pai, eu te peço forças. Eu te peço, Senhor, condições para que nós possamos estar juntos e reunidos esperando a volta do teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos essa oportunidade, nos ajuda, Senhor. Nos dá força e fé para enfrentarmos o que está vindo. Dá determinação para os teus filhos em escutarem a tua voz, escutar a tua palavra e cumprir os teus requisitos para entrar no reino dos céus. Guarda-nos nesse dia, livra os teus filhos do mal, guarda as nossas crianças do perigo do mundo invisível. Guarda, Senhor, as nossas vidas diante de ti. Guarda-nos, Senhor, como vaso. Um vaso, Pai, que precisa ir para a vitrine e ficar lá, para ser usado por ti. Nos ajuda, Senhor. Que quebrados ou inteiros nós estejamos na roda do oleiro. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Sê conosco, ajuda meus irmãos na luta diária pelo reino dos céus. Ajuda-nos, Senhor, a estar diante da tua presença. Ajuda, Senhor, nós estamos diante de ti. Senhor, mesmo quebrados, mas nós estamos diante de ti para sermos consertados pelo teu Espírito Santo. Ajuda a sermos humildes,
abaixar a nossa cabeça. Ajuda-nos, Senhor, a ser ouvintes atentos à voz do Espírito Santo. Não deixa que o pecado de rebelião entre no nosso ser. Não deixe, Senhor, que o pecado da rebelião estrague a tua vontade na nossa vida. Dá aos meus irmãos um coração sincero, um coração cheio da plenitude do Espírito Santo. Senhor, eu te louvo, te agradeço. Guarda, meus irmãos, nesse restante desse dia, que nós possamos estar em contato, fortalecendo a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Eu te agradeço, te louvo, Senhor, e nós confirmamos todos os pedidos no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai, que um dia maravilhoso. Não se enfiem em passeatas, não se enfiem em nada disso, porque isso não vem da vontade do Pai. Isso é a vontade do Senaqueribe para poder incriminar o povo. Presta atenção. Se possível, evitem sair até de casa. Quem mora em cidade grande, se possível, não saiam de casa. Fiquem nos seus lugares, clamando ao Senhor. Entra no teu quartinho de oração, entra no teu quartinho de oração e clama ao Deus dos céus e da terra, porque Ele vai nos livrar, entendeu? E vai preparar-nos para entrar na vida eterna, que ela já está chegando, ela está aí, está muito próximo, está mais próximo do que vocês possam imaginar, tá bom? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos, um lindo dia e à noite, se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui com a palavra do Senhor e conversando mais um pouquinho, tá bom? Dividindo as nossas percepções, aquilo que o Senhor tem feito com vocês e comigo aqui também, tá bom? Estaremos juntos, não somos nada aqui, hein? Saibam disso. Nós somos aqui todos vasos quebrados ou inteiros, mas não saímos do oleiro. Nós somente somos compartilhadores das percepções da palavra do Senhor. Amém? Fiquem na graça do Pai, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém e amém.